Eu demorei um tanto para lançar esse vídeo porque eu fui fazer uns estudos, né, a respeito. Eu queria estar bem embasado, então eu pesquisei artigos tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, que vocês sabem que é a língua original, vamos dizer assim, da ciência hoje em dia, né? É a língua em que mais saem estudos científicos. E eu tentei fazer uma coisa bem metodológica, né? Uma coisa mais enviesada para o lado dos números, das pesquisas mesmo que eu estava vendo. Só que eu percebi que, além de ser demorado e de dar muito trabalho, talvez não fosse uma coisa prática a se fazer. Porque, como eu disse, o que me interessa aqui nesse canal, basicamente, é usar a Red Pill, usar os conhecimentos que a gente tem aí no meio social para entender realmente o mundo e usar a praticidade, né? Como a gente vai reagir às coisas. Eu não gosto muito de usar conhecimento sem prática, né? Ficando só no campo da teoria. Por isso que esse vídeo aqui ele vai ficar mais inclinado aos meus vídeos sobre NoFap, né, que foram uma análise prática mesmo. Eu estudei um pouco sobre NoFap, procurei os prós e os contras em artigos científicos, etc. Estudei bastante sobre o mecanismo de reprodução humano, né, os órgãos de reprodução humanos, principalmente o masculino, e agora eu estou dando mais uma olhada no feminino, né, para esse vídeo aqui. E a partir desses conhecimentos eu vou fazendo análises práticas mesmo para a gente entender qual é a utilidade disso na sociedade e nas nossas vidas. E é por isso que não é necessário para o entendimento desse vídeo, mas eu recomendo que vocês vão assistir o meu vídeo sobre NoFap, né? Primeira e segunda parte, análises práticas, vão ser complementares para esse vídeo aqui. Beleza, dado esse disclaimer rápido e talvez até um pouco chato, vamos para o segundo e último disclaimer. Um vídeo imprescindível para que vocês entendam esse daqui é um dos meus últimos vídeos. Eu não sei se é imediatamente o último, mas é um dos que fala sobre o cientificismo mulherista e o dimorfismo psicossexual, né? Onde eu explico melhor por que artigos científicos a respeito de coisas sensíveis, digamos assim, né, que viriam a desagradar ao público feminino, eles não passam, né? Por serem financiados majoritariamente por empresas, faculdades e o Estado, que a gente sabe que estão dominados pelo mulherismo. As empresas também, tá? Mesmo num capitalismo, numa concorrência mais liberal, digamos assim, ainda tem muita pressão da ONU aí no Planeta 50-50 e várias outras agendas que realmente pressionam as empresas a serem cada vez mais mulheristas e nenhuma dessas empresas ou faculdades ou Estado que são os majoritários financiadores de estudos científicos querem ter no rodapé desses estudos, né, o nome deles. Esses estudos impopulares aí que falam mal das consumidoras, né? Não necessariamente falam mal, vamos por assim, mas desagradam, não são úteis para a venda, né? Um exemplo disso é um estudo que foi feito há algumas décadas atrás, que a Sucrilhos Kellogg's, não a Sucrilhos Kellogg's, né? O produto mais conhecido deles é o Sucrilhos, mas a empresa Kellogg's, né, que é conhecida por fornecer materiais de café da manhã, né, produtos de café da manhã, financiou uma empresa para fazer uma pesquisa a respeito da importância do café da manhã, como ela é a refeição mais importante do dia, né? E por que você não deveria pular o café da manhã e etc. Então você já percebe aí, né? Todos esses estudos, eles são financiados por quem tem interesse para lucrar em cima deles. Então vamos ver o vídeo sobre o cientificismo mulherista lá, que ele é importante para entender esse. E dito isso, vamos ao vídeo, né? O básico. Telegonia e microquimerismo, né? Uma análise prática realmente. Primeiro tem que dar aquela famosa introdução. O que é telegonia, o que é microquimerismo? Vamos no grosso, porque eu não quero deixar esse vídeo muito extenso. E como essa aqui é uma análise prática para vocês terem mais utilidade na vida mesmo, a gente não interessa muito aqui as coisas mais aprofundadas, né? Vamos ficar no básico mesmo. Quem quiser se aprofundar, eu recomendo um estudo básico aí, quem sabe utilizar plataformas de pesquisa, Google Acadêmico, acha muito fácil. Quem dominar a língua inglesa também vai estar muito mais à frente. Eu vou deixar aqui na descrição alguns artigos bastante interessantes, dos mais básicos aos mais aprofundados que eu li, tanto em inglês quanto em português, para quem quiser ir mais a fundo. Mas vamos falar de uma coisa mais útil para o dia a dia mesmo, né? O que é telegonia? Do que se trata a telegonia? Bom, no básico, ela é a teoria, e teoria é diferente de hipótese, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais à frente, mas a telegonia é uma teoria que postula que os filhos de uma mulher vão ter em seu DNA a genética de todos, ou a maioria, ou alguns, dos parceiros sexuais que não são diretamente os pais dessa criança, não é?
Em suma, é basicamente aquela expressão que se usa em várias regiões do Brasil, principalmente sul, nordeste e norte, se eu não me engano, quer dizer que é filho de tiquinho, né? Que é um tiquinho de um tiquinho de outro. Para vocês verem como esse conhecimento ele é muito antigo, bastante tradicional, digamos assim, né? E a gente vê resquícios desse conhecimento até na Bíblia e em outras escrituras antigas. Mas a ciência demorou muito para admitir isso. Novamente, cientificismo mulherista. Mas vamos lá. O microquimerismo é a teoria que postula que células dentro de algum organismo podem muito bem, na verdade, serem células absorvidas de outro organismo, né? E que fazem parte do metabolismo desse primeiro organismo que absorveu essas células de um segundo. E o que nos interessa sobre o microquimerismo é o microquimerismo masculino, microquimerismo sexual masculino, né? O que isso quer dizer? Como os espermatozoides eles são células vivas extremamente poderosas e que foram projetadas para se enterrar em uma outra célula, que no caso é o óvulo, né? Elas têm o poder de literalmente se fundir a outras células, que não são necessariamente o óvulo. Pode ser células, por exemplo, da pele ou da parede vaginal de uma mulher. E como o espermatozoide ele tem como função, assim que ele entra numa célula, eclodir a sua fina camada protetora e liberar dentro dessa célula o seu DNA, que é o DNA do pai, não é? Onde contém toda a informação do pai, assim, todas as informações que passariam para o filho, contendo o seu tom de pele, as informações sobre a sua musculatura, talvez até seus pontos de vista, opiniões e pensamentos, né? Até hoje não se sabe muito bem quais são as características genéticas que são passadas para um filho na hora da fecundação, né? Não se tem unanimidade entre os cientistas quanto a isso. Mas é muito, muito possível, é muito provável que sim, você quando tem um filho, o homem quando tem um filho, ele passe para esse filho as suas opiniões, o seu modo de pensar, coisas mais metafísicas, talvez até valores, né? Até porque a gente sabe, a memória genética que a gente tem, por exemplo, de ter medo de cobra. Uma criança que nunca viu uma cobra na vida, ela instintivamente tem medo. Por quê? Porque essa memória foi passada há milhões e milhões de anos, né? De pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Então, coisas marcantes, né? Ideias marcantes, elas são passadas assim de pai para filho. A gente não tem certeza se opiniões e etc. são também genéticas, mas é muito, muito provável, eu acredito que sim. Então aí você percebe como é que ocorre o microquimerismo sexual masculino, né? Durante um ato sexual, seja qualquer modalidade, independente se é uma relação homoafetiva ou não, se é consentida ou não, mas basicamente, havendo intercurso sexual e havendo contato direto e também por tempo suficiente, né, com o material genético, o esperma de um homem, é muito, muito provável que haja microquimerismo sexual masculino no parceiro que teve contato direto e prolongado o suficiente. Por quê? Porque as células podem muito facilmente ter sido penetradas pelo gameta masculino, pelo espermatozoide, que também é uma outra célula especializada em identificar o óvulo e se enterrar nele. Só que, em muitos casos, os espermatozoides simplesmente se enterram na primeira célula que eles veem. E isso também faz parte da seleção natural. A partir daí, eles eclodem, entre aspas, né, lá dentro e liberam o seu material genético. Esse material genético vai ser carregado por essa célula para qualquer parte do corpo do parceiro. Essa célula pode cair na corrente sanguínea e parar em qualquer órgão do corpo. Há relatos, inclusive, de que as células que vão parar no cérebro podem muito bem fazer mudanças lá dentro. É uma célula carregada de informação, carregada de DNA de uma outra pessoa. E a gente sabe que o nosso corpo está sempre reutilizando o material, né? Ele mata as células velhas, existe muita autofagia. O corpo humano ele é simplesmente um ecossistema inteiro em si só, né? Células estão sempre comendo umas às outras e sendo recicladas e etc. Então uma célula que antes fazia parte do seu sistema digestivo, por exemplo, pode acabar virando um neurônio em outro momento. O sistema circulatório humano leva a célula para lá e para cá a todo momento. Então, um homem, quando ele ejacula, ele solta de 180 a 500 milhões de espermatozoides. Cada um desses espermatozoides, recentemente, nós descobrimos através do sequenciamento de DNA humano que a informação contida dentro de um espermatozoide chega a uma média de 35 mega. Isso significa que, pegando toda a informação que a gente conseguiu com a tecnologia de hoje sequenciar de o DNA contido dentro desse espermatozoide, né, nós conseguimos encher 35 MB de por exemplo, um pendrive.
Então você pense, cada um dos seus espermatozoides tem informação suficiente para caber dentro de 35 mega. Imagine quanto a ejaculada de um homem consegue transferir de informação para uma mulher ou para algum outro parceiro que seja, dependendo da opção sexual da pessoa. Então uma informação pra caralho. Então acompanhe comigo. Vamos supor que um casal heterossexual está tendo intercurso, um intercurso padrão, né? Sexo vaginal, desprotegido e sem coito interrompido, com a intenção de engravidar mesmo. A gente sabe que, exceto alguns poucos casos de gêmeos, é geralmente um espermatozoide só que entra no óvulo, não é isso? Os outros milhões, ou eles morrem, mas muitos deles conseguem se enterrar nas células da parede vaginal da mulher. E é óbvio, essas células aí, a maioria delas, vai ficar ali no aparelho digestivo não, no aparelho reprodutor da mulher, mais precisamente o útero, e daí que surge a telegonia, porque o útero dela já está moldado a partir do parceiro ou dos parceiros que ela teve intercurso sexual desprotegido, não é? Mas as inúmeras outras células que caem na corrente sanguínea e vão aí viajar pelo corpo, parando, sei lá, no cérebro, que é uma área extremamente irrigada do nosso corpo, ou na medula espinhal, na medula óssea, né? Que é onde grande parte do nosso sangue é produzido, você percebe que é muito, muito fácil uma quantidade na casa das dezenas dos milhares ou talvez de milhões de células, entre aspas, infectadas com o DNA de outro homem, irem parar no cérebro de uma mulher, entendeu? E imaginando que, como eu falei, o DNA contido dentro de um espermatozoide é o suficiente para fazer um filho a partir de uma célula microscópica. Então você imagina o poder do espermatozoide, né? É realmente uma célula extremamente poderosa, que foi lapidada à perfeição através de milhões e milhões de anos de evolução. Então imagine o poder dessa informação dentro da célula de uma mulher que está sendo assimilada pelo cérebro dela. E a partir daí que a gente consegue traçar conclusões empíricas. A gente vê que as mulheres mais promíscuas, elas costumam ser as mais fálicas também, né? As mais masculinas, mais tóxicas, etc. Enquanto a gente consegue ver que as meninas ou mulheres mais virginais, ou mesmo que já ainda mantêm a sua virgindade, elas costumam ser mais doces e mais femininas. É claro, existe uma pressão que não é só sexual, né? Uma pressão cultural, uma pressão educacional para masculinizar essas mulheres também. Mas, no geral, as mais tóxicas e mais estragadas são as promíscuas. E isso faz todo o sentido quando a gente para entender o microclimerismo masculino, entende? Isso tem muito a ver também com o lúdico feminino, né? O lúdico feminino, uma coisa que o Trunks do Futuro também explica muito bem, é que quanto mais as mulheres elas têm relações com outros homens, não só a nível sexual, mas às vezes a nível romântico, a nível íntimo mesmo, né? Elas vão perdendo cada vez mais a possibilidade, a capacidade de criar vínculo, por conta da hipergamia mesmo, né? Quanto melhor o homem, mais ela vai excluindo os que eram piores que ele, a ponto desses literalmente se tornarem invisíveis para ela, né? Isso também faz toda a ligação com o microquimerismo masculino. Se ela já tem um material melhor dentro dela, um material genético melhor dentro dela, que não necessariamente levou à fecundação do seu óvulo, mas que está caminhando ali no sistema circulatório dela, enfim, em todo o corpo dela, para que ela vai querer um material mais velho, ou mais fraco, ou menos capaz, entendeu? Então você percebe que a ligação que a gente consegue fazer entre a promiscuidade da mulher e a incapacidade dela de criar vínculo não é só mental, não é só lúdica, não é só psicológica. É física também, a nível biológico, nível bioquímico. E aí vocês conseguem perceber também como o microquimerismo masculino e a telegonia é extremamente útil para a mulher. É muito bom, porque, por exemplo, a gente sabe que tem surgido muitas pesquisas aí a respeito de sexo e sexualidade, né? Que eu lembro mesmo, na minha época de início da internet, lá 2005, 2010, já surgiam naqueles blogs aquelas pesquisas, né? Que diziam que o esperma ele é muito proteico e etc. Ele faz bem para a pele e etc. Ele tem muitos nutrientes, é cheio de zinco e eles estão corretos, tá? E é por isso que eu disse no meu vídeo de NoFap que o esperma ele é muito, muito caro para o homem produzir, né? Demanda muita energia e muitos nutrientes. Então, como eu disse, é uma célula, o espermatozoide é uma célula extremamente poderosa que foi adaptada, lapidada por milhões de anos para ser essa célula superpoderosa que a gente vê aí. Então, uma mulher, quando ela absorve essa célula, ela está ganhando realmente riqueza. Ela está absorvendo esses nutrientes, essas proteínas, aminoácidos e etc. Aminoácido é proteína e proteína é aminoácido, né? E ela também está absorvendo o material genético do homem. E esse material genético também tem muito a ver com o sistema imunológico do rapaz, entendeu? Então ela está, por exemplo, também
absorvendo informações sobre as doenças que o rapaz pegou, e os glóbulos brancos, que são as células responsáveis por identificar radicais livres do nosso corpo, identificar vírus, bactérias, doenças, né, em geral. Esses glóbulos brancos da mulher vão se beneficiar com essa informação que tem no esperma do homem, entendeu? No espermatozoide. Então, para vocês verem, né, até no sexo, uma relação entre homem e mulher, o homem só perde e a mulher só ganha. Até em nível físico chega a esse nível, né? Até no nível do ato sexual o homem só perde. Ele perde nutriente, ele perde vigor ali, né? Tanto que você sabe que um homem ele fica muito, muito mais cansado quando tem um orgasmo. Já a mulher consegue ter, às vezes, dezenas de uma vez. O homem ele precisa de muito sangue para manter o pênis dele ereto por vários minutos. Por isso que demanda muito do coração, né? E o homem fica tão estafado. E a maior parte dos casos ele sempre faz um movimento, né? Ele é sempre que toma a iniciativa. Ele que é o ativo da coisa. Então ele também está fazendo mais atividade física ali. Enquanto a mulher ela é passiva, ela fica mais parada e ela não está necessariamente usando o coração dela para bombear tanto sangue para uma área que precisa manter um membro ereto, né? Um membro que, diga-se de passagem, não tem ossos para dar o suporte àqueles músculos, né? Só tem cartilagem e vasos, então precisa de muito, muito sangue, é uma área extremamente irrigada. E ela também está ali, paradinha na dela, sendo passiva e recebendo só o material genético do homem, né? Então a mulher está ganhando tudo, até no sexo. E aí você percebe também que a telegonia ela é extremamente útil para a reprodução também, porque uma criança que tem material genético, que ela nasce a partir do material genético de vários homens, se beneficia muito mais do que uma que tem material genético só do seu pai. Porque a gente sabe, a variabilidade genética ela é extremamente útil para a natureza. Quanto maior a sua variabilidade genética, mais preparo você vai ter no seu sistema imunológico, por exemplo, ou mais adaptabilidade ao ambiente e a situações adversas que possam vir a acontecer. A gente sabe, o ambiente em geral, o clima, os radicais livres, a alimentação, a adaptabilidade que você tem, ou melhor, que você precisa ter, todos esses são extremamente caóticos. A todo tempo muda, a todo tempo você tem que estar se adaptando. Então, quanto mais informação você tem para essa adaptabilidade, melhor para você, entendeu? Então, um carinha assim, vamos botar assim, né? Uma criança que nasceu pura, só do seu pai, ela está muito atrás de uma criança que nasceu de telegonia, de 10, 20 homens. Imagine, por exemplo, que dentre esses 20 homens que passaram telegonia para essa criança, imagine, por exemplo, que uma criança nasce com 50% do seu DNA formado por telegonia. Alguns dos estudos que eu deixei aqui na descrição chegam a números perto desse, mas estamos usando só uma suposição. Esses 50% foram passados por 5 homens, cada um contendo 10%, né? Os outros 50% do DNA da criança veio do seu pai mesmo. Dentre esses 5 homens que passaram, entre aspas, né, passaram telegonia para essa criança, vamos por assim, numa linguagem mais popular, cada um deles é de uma etnia diferente, vieram de uma parte do mundo diferente e têm informações completamente diferentes dentro do seu DNA. Comparado a uma criança, entre aspas, pura, que não tem telegonia nenhuma, a criança que teve telegonia, ela está muito mais à frente. Ela tem, por exemplo, um sistema imunológico adaptado a vários ambientes do mundo. Ela tem, por exemplo, um pouco do sistema imunológico do pai, que, dentre aspas, do pai, né? Ou do homem que acabou tendo intercurso com a sua mãe, né? Que veio, sei lá, de um lugar gelado, ou de um outro homem que veio de um clima árido, ou de um clima tropical, ou de um homem que tem uma etnia mais branca, ou de uma etnia mais indígena, de uma etnia mais japonesa, chinesa, oriental, sei lá. Então uma criança que tem telegonia, teoricamente, ela é muito mais rica. É claro, eu não estou fazendo juízo aqui, eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, mas do ponto de vista da natureza, isso é ótimo. E aí a gente consegue entender por que as mulheres se adaptaram para ser um vaso, literalmente, né? Um receptáculo. É por isso que o útero e a vagina da mulher são um receptáculo, para que elas possam literalmente absorver o material genético de outros homens e gerar um filho a partir da junção desses materiais genéticos. A vagina ela é altamente esponjosa, né? Ela absorve muito do que tem ali naquele meio. E como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, a orgia é literalmente a forma mais comum que o ser humano se reproduziu. É tão comum que moldou até o formato da vagina da mulher e o do nosso pênis também, do pênis do homem, obviamente, né? Tem que ser do homem, foi meio redundância isso, mas vocês entenderam. Por exemplo, o pênis ele tem esse formato na ponta de cogumelo, né, de seta, porque ele evoluiu para, veja só que nojento,
puxar o esperma de outros homens de dentro da vagina da mulher e evitar com que esse esperma fecunde ela. Porque, é claro, né, os que têm mais sucesso evolutivo são aqueles que não só têm filhos, mas impedem os outros de terem filhos. Porque assim os seus filhos vão ter menos concorrência, entende? E só os seus vão ter sucesso. Então você percebe que a organização de orgias ela foi tão comum na humanidade que moldou até a nossa proporção física, cara. E por mais que muitos alfas tinham sim seus haréns e protegiam de outros machos, a verdade é que esses eram raros poderosos, destacados e tal, que as mulheres costumam escolher e etc, né? Mas o cuquismo, isso aí também faz muito sentido para entender esse fetiche doentio que muitos homens têm, né? Meio que também é uma coisa instintiva, porque aconteceu repetidas vezes na nossa evolução. Então o cuquismo ele é meio que natural do ser humano, vamos botar assim. Isso é muito comum em outros animais também, por exemplo, cães, caninos, né? Que devido às semelhanças com nós, eles acabaram evoluindo junto com a gente também, né? Porque a gente começou a selecionar artificialmente eles para ajudarem a gente na caça e tal. Então você vê cadelas no cio na rua aí, né? É basicamente a mesma organização sexual. A diferença é que o pênis de um cachorro ele tem o que se chama de nó, não é? É uma protuberância que é feita para ficar preso à fêmea, literalmente preso, tempo suficiente para o esperma dele fecundar o óvulo da fêmea e nenhum outro macho tenha acesso, para que nenhum outro macho possa penetrar a fêmea e acabar tendo filhos também, né? Embora a fêmea canina ela possa ter uma ninhada com concentração genética majoritária de mais machos que o ser humano, né? O ser humano só consegue ter filhos com informação genética majoritária de um macho. Já a fêmea canina ela pode ter basicamente filho de um macho, filho de 2, 3 machos, né? Até porque eles têm uma ninhada maior, tem mais mamas, né? Tem mais tetas para amamentar e tal. Chegam a ter 8, uma ninhada de 8, 12 em alguns casos, dependendo da raça. Então você vê, o canino ele também tem telegonia, entendeu? Já o ser humano, a telegonia é um pouco mais fraca, mas ocorre. E aí você vê, enquanto a organização sexual dos caninos fez com que o pênis do canino evoluísse para literalmente se travar a fêmea, impedindo que outros machos tenham acesso, o do ser humano evoluiu de tal maneira que teve que puxar o esperma de outro macho de dentro da fêmea. Ou seja, você já percebe aí que foi uma organização sexual mais em turnos mesmo, sabe? É como se um macho fosse lá, fizesse o que tem que fazer, saía, e outro macho ia e fazia o que tinha que fazer, saía, e aí você já sabe. Então, os que tinham a cabeça da glande mais propícia para puxar o esperma do outro macho tinha mais sucesso evolutivo, entendeu? E é isso aí, mano. A natureza ela não tem moral, ela é totalmente amoral, ela não tem ética, ela não tem nojo, ela faz o que tem que fazer e o que tem resultado, entendeu? O que é mais efetivo e foda-se. E a partir disso, a gente percebe que em várias escrituras, várias religiões, vários filósofos diziam: quando você se deita com uma mulher, quando a mulher se deita com um homem, ela se torna um só. Isso é muito comum na Bíblia, né? No cristianismo, na moral judaico-cristã. Por essas e outras que a gente vê tanta exaltação à castidade na Bíblia e a moralidade sexual e a modéstia sexual e a virgindade, etc. Isso faz todo sentido. A Bíblia, o cristianismo em geral, foram os conhecimentos que mais trafegaram o mundo, né? A Bíblia é o livro mais lido da história humana, ou pelo menos um dos, porque existem historiadores que dizem que existe um outro livro aí que é que foi mais lido. Então são conhecimentos assim que foram aplicáveis, entendeu? As pessoas aplicavam e viam que funcionava. As pessoas concordavam e falavam: olha, realmente essa religião aqui funciona. É por isso que ela é tão popular, entendeu? E a gente sabe também, pessoas que a gente está perdendo mais contato com isso, mas pessoas mais tradicionais, realmente tradicionais, né? Tinham esse conhecimento. O conhecimento de que quanto mais a mulher ela é promíscua, menos vínculos ela consegue criar com o homem, menos tempo ela fica com o homem, mais rapidamente entediada ela fica, mais tóxica, mais masculina, maior a influência desses homens no seu futuro filho, né? Ou melhor, maior a influência não. Mas quanto maior a quantidade, né, mais influência externa, fora do próprio pai da criança, vai haver sobre o filho. E assim, eu fiquei numa parte mais prática, né, finalizando o vídeo aqui, porque é uma coisa que a gente consegue aplicar via empirismo na nossa vida e a gente consegue observar também. E se vocês acham que tudo isso não passa de uma teoria
Eu vou explicar aqui para vocês o que é teoria e o que é hipótese, tá? Uma hipótese é o que vocês chamam de teoria, que é na verdade só uma suposição mesmo, né? Já uma teoria é um conjunto de hipóteses testadas, aplicadas e observadas. E esse estudo, por mais que ainda esteja muito freado pelo mulherismo, muito freado pelo politicamente correto e pelo globalismo, né? Já está longe de ser uma hipótese ainda. Já é uma teoria e uma teoria muito bem fundamentada, tá? Então, não acreditem no que eu estou dizendo. Façam as pesquisas vocês, tirem a conclusão vocês aí mesmos. Alguns poucos artigos que eu gostei vão estar aqui na descrição e a partir disso vocês mesmos tirem as próprias conclusões. E sempre estejam bem atentos.